Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade ao nosso projeto, se é que vai virar um projeto mesmo, vamos ver, com este Parqueire número 2, né? Eu não vou refazer o motivo desse projeto, cujo objetivo é fazer com que os alunos decorem partes ou completo poemas do Esperanto, tá? Mas vamos lá a ele, esse segundo episódio, cujo poema escolhido foi esse Prédio sub la Verda Standardo, outro poema bastante conhecido de Zamenhof, né? Deixa eu dar umas dicas a respeito dele. Ele foi lido, foi declamado pela primeira vez em Boulogne-sur-Mer, em 1905, por ocasião do primeiro Congresso Universal de Esperanto, né? Quando fizeram lá. Este poema, ele contém o cerne do que Zamenhof iria desenvolver como o romaranismo, né? O hilelismo. Esse Hillel era um judeu, se não me engano, da época de Cristo, pouco, é, 30, 40 anos depois de Cristo, assim. Se não me engano, ele foi contemporâneo de Cristo. E esse Hillel tinha essa ideia universalista de religião. E o romaranismo, que vai ser desenvolvido depois, a ideia de Deus que tem no romaranismo, está bastante bem expressa neste poema de Zamenhof. Prédio sub la verde standardo, embaixo do padrão verde, do estandarte verde, a bandeira do Esperanto verde, daquela forma que a gente tem hoje, ela foi estabelecida durante este congresso. Por isso que ele fez este poema para essa época. Ele tem tem uma curiosidade, que a última estrofe do poema foi recomendado a Zamenhof que ele não lesse, então ele só leu as 5 primeiras estrofes, porque na última estrofe ele fala de judeus, cristãos, maometanos, ele diz assim, Conidio hofratoi plectidio lamanoi, antauen cum patsai armiloi, hebreoi cristanoi ao mahometanoi, nitioi dedi essas filoi. Né? Então, Conidio, juntemos-nos, irmãos, vamos nos dar as mãos para frente com armas pacíficas. Hebreus, os judeus, né? Cristãos, ao mahometano, ou maometanos, eles preferem ser chamados de islamitas, né? Ou muçulmanos. Hebreu e cristão é ao mahometano, e nitio e dediça sírios. Nós todos de Deus somos filhos. Então, como existia já nessa época, como em todas as épocas, um antissemitismo na França muito grande, o pessoal foi lá e pediu para que Zamenhof não dissesse essa estrofe. Essa época foi a época do caso Dreyfus, se vocês já ouviram falar de um soldado do exército francês que foi julgado, condenado por traição, alguma coisa assim, e ele não era traidor de forma alguma, isso ficou estabelecido depois, mas ele foi condenado pelo fato de ser judeu. Foi mais um ato de antissemitismo lá na França. Nessa época, o caso Dreyfus foi nessa época do Congresso, perto dessa época que aconteceu o Congresso, em 1905. Então, por conta disso, ele não declamou a última estrofe, e ela, inclusive, não tinha nem entrado no primeiro fundamento cristomatia, só foi entrar depois. Muito bem. Dito isso, a forma desse poema é essas 6 estrofes. Ele tem 6 estrofes e cada estrofe tem 8 versos. Eu estou vendo aqui como ficou, está me aparecendo meu rosto no meio da tela. Não sei se vai ficar assim na gravação. Vamos ver.
Então aqui vocês estão vendo aqui mais ou menos como é que é ele, né? Aqui só apresentam 5 estrofes, a sexta estrofe, como eu disse, não aparece. Cada uma tem 8 versos. Cada uma dessas estrofes, ela tem 4 pés de anfíbracos, né? Anfíbracos é o tal de, em Esperanto a gente chama de amfibracoi, com M, amfibracoi. M antes do F, que é um negócio estranho, né? A gente, em geral, usa o N, só usa o M antes de P e B. Em geral, é assim também em Esperanto, por costume, mas existem algumas palavras assim como conforto, ânforo, anfibraco, porque vem do grego amphi, que é ao redor, né? Anfiteatro. E esse fi era o P aspirado, que virou o fi, é o fi, né? Que a gente chama de fi, mas era um P aspirado. Aí por isso que ele usava o M antes desse P aspirado, e quando foi lá para o latim e para o português depois, e para tudo quanto é língua, ele continuou assim. Bom, esse anfíbraco é aquele mesmo pé que eu falei, que tem 3 sílabas, uma fraca, uma forte, outra fraca. Ele tem 4 anfíbracos em cada verso, certo? Então, seriam 12 sílabas, que o pessoal chama de um alexandrino, né? 12 sílabas. É, Então, assim, ó. Alvi granda fonto del amo caivero. Tá vendo como ele sai assim? Alvi granda fonto del amo caivero. Esse formato dá a cada frase, cada verso deste poema um ritmo, né? Esse ritmo é uma coisa que a gente não percebe quando está sendo dito, a gente só percebe que ele soa bem aos nossos ouvidos. De alguma forma, parece que aquilo tem algum peso quando é falado, sabe? Quando você diz uma frase normal assim para alguma pessoa, igual a essa que eu disse, quando você diz uma frase normal assim para outra pessoa, é uma frase normal. Mas quando você diz Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, tá vendo? Isso aí já soa de alguma forma, tem alguma coisa diferente nisso. É o ritmo, é a escolha das sílabas, a escolha das vogais, das palavras e assim por diante, tá? Então, Zamenhof fez esse verso com esse ritmo, só que ele não bota 4 anfíbracos, 4 var anfibraco em todos. Na segunda, no quarto e no oitavo ele diminui. Ele tira um desse anfibraco na segunda, na quarta e lá no último. No último, na verdade, ele tira 2. Então, ele faz assim, bota 8 pés de 4, depois 3. Aí, 8, desculpe, 4 pés de 3 sílabas. Aí depois diminui, depois outro de 4, outro de 3. Aí outro de 4, de 4, de 4. Aí, depois, aí chega no final e bota um só com 2, sabe? Aí esse do verso que é só com 2, ele ganha força, porque é como se ele estivesse substituindo um de 8, sabe? Quando ele faz assim, Alvi grande fonte de lama caveiro que é fonte de vivo quanto santa. Alvi que um tio malassã me apresenta, se tio e egale in coro vincentas. Alvi que o crias, alvi que o regias, rodia unipredes. Rodia unipredes. 2 pés somente. Hoje nós oramos. Então, esse hoje nós oramos ganha uma força emotiva, uma força dramática. Essa é a palavra, uma força dramática, tá bom? Muito bem, então os versos são assim: 4 pés e 3 pés, tá? O que mais com relação à forma? A forma, as rimas são todas elas femininas, que a gente chama disso, de quando tem uma sílaba forte e sobra uma depois, uma fraca, certo? Então, isso se chama de uma rima feminina. A rima masculina é aquela que tem uma fraca e depois tem uma forte no final, é o contrário. Quando a última é forte. Por exemplo, isso aqui, se ele dissesse, em vez de vi, grande fonte de lama caiveiro, ele disse assim, grande fonte de lama caiveiro vi, esse vi é a última sílaba forte, aí ele seria uma rima masculina em vez de feminina. Isso é só teoria, né? E isso em 1905, já tinham se passado 8 anos desde 1887, né? Então, Zamenhof ele usa menos adacismo, que ele utilizou no Lavoio, que a gente viu na semana passada, ou em outros poemas. Esse ele está mais refinado, sabe? Adacismo é isso de você fazer rima
com o final gramatical das palavras, sabe? Assim, eu dizendo assim, ludado com cantado. Aí você só rima o ad, que é um final gramatical. O cant e o trink não rima. Ele não fez isso. Isso a gente chama de adacismo, porque o pessoal fazia assim, para conseguir uma rima, aí ele botavam adas, miludadas, não sei lá, e caivi cantadas, caivi manjadas. Então tudo rimava, mas na verdade não estava rimando nada, era só o ad, que é a desinência gramatical. Estava rimando, mas fica uma rima fraca, que a gente chama de rima pobre. Aí, esse Zamenhof utilizou rimas ricas, tipo essa aí, mistero com vero, mistero cai vero, ou então reganta com constanta. Esse reganta, você está vendo que o ant é a parte desinencial, a parte gramatical. Reganta, que rege. Mas ele rimou com constanta. Constanta, esse ant não é a desinencial. Ele faz parte da raiz. Constant, ele rimou com reganta, com constanta, tá vendo? Então é uma rima rica, uma rima inesperada, bonita. Aqui está a cara, então disso que a gente vai decorar, né? O nosso poema desta semana. Eu vou ler para vocês aqui. Eu não sei o que está acontecendo, que está com esse o meu rosto fica no meio do poema. Bom, eu sei ele de cor, tudo bem. Alvi ho potenza sen corpa mistero, fortego la mondon reganta. Alvi granda fonte del amo cai vero, cai fonte de vivo constanta. Alvi que un tiui malsame presentas, sed tiui egale in coro vincentas. Alvi que o creas, alvi que o regias, rodia unipredias. Então, o que é que quer dizer esse poema? Vou dar uma tradução para ele. A ti, a você, né, a vós, ao Senhor, a ti, ó mistério incorpóreo potente. Um fortego, um poderio regente do mundo, que rege o mundo. A ti, grande fonte de amor e verdade, e fonte de vida constante. A ti, que todos apresentam diferentemente, mas todos o sentem igualmente no coração. Mas todos igualmente no coração o sentem. A ti que cria, a ti que rege, hoje nós oramos. Então, essa definição que Zamenhof dá da divindade, que ele estabelece aqui nesses primeiras partes do verso, não somente nos três, nos cinco, nessa primeira parte toda, né, em que ele está se dirigindo a ele, a ti, a ti, a ti, e a cada vez que ele diz um a ti, ele dá uma característica dessa divindade, da forma como ele vê o que é que seria essa divindade, da forma como o romaranismo, o hilelismo, vai entender como uma divindade. Você vê que não tem nada de antropomórfico, não tem uma forma humana, uma forma com desejos, nem qualidades ou defeitos humanos, né? Ele é um mistério incorpóreo e potente. Essas definições da divindade que Zamenhof deu aqui, para mim, são perfeitas, são as mais. A melhor definição que eu já vi de o que seja Deus. Uma potestade, um poderio que rege o mundo, reganta la mondo. É uma grande fonte de amor e verdade, e fonte de vida constante. Exatamente, a fonte de vida, né? Esse mistério da existência da vida, que poderia não existir. Então, existe uma fonte, e a fonte é isso que Zamenhof está associando à divindade. A ti que todos apresentam diferentemente, mas todos iguais o sentem em seu coração. Então, intimamente, todas as pessoas, por mais que a neguem ou que não deem bola, elas sentem da mesma forma, porque já que são criações dessa divindade, eles têm a sua marca, não é? Mas, por conta das elucubrações, a cabeça cada um apresenta diferentemente.
Aí ele diz, a ti que cria, cria do verbo criar, crias, não é? Porque em Esperanto tem crias, que é gritar, aqui é crias. Alevi que o regias, aqui é que reina, regio é rei, não é? Regias, reina. Rodia unipredias. Hoje nós oramos. Então, esta é a forma deste poema, e ele sai a partir daí, num crescendo, mostrando como é que nós, os esperantistas, como é que o esperantismo vai lidar com isso, junto aos seus outros coidealistas. Este decorando este poeminha é muito fácil, porque vocês estão vindo aqui, né? A oração principal é isso aqui, ó. Hoje nós oramos, tá vendo? O verbo é o predias. Quem é que predias? Ni, é uma palavra no nominativo. E rodia é o advérbio, hoje, né? Ele apenas dá uma circunstância de tempo ao verbo rezar. Nós rezamos hoje. Aí nós rezamos hoje a quem? Aí pronto, tudo isso aqui, esse início, todas elas são subordinadas a esse hoje nós rezamos. Hoje nós rezamos a ti. Aí só que ele pega e fala, a ti. Aí ele coloca um apóstolo e diz, a ti mistério incorpóreo, a ti potestade que rege o mundo, a ti fonte de amor e verdade, tá vendo? Isso tudo aí são apenas qualificações que ele está dando desse complemento. A quem você predes. Tá legal? Muito bem. Então, quais são os chablones, como eu digo, né? Os padrões que a gente pode aprender com com esse poema? Por exemplo, nesse vi que o crias, al vi que o redes, né? Al vi que o crias, al vi que o redes. Existem diversas outras formas. Quando você decora isso em sua cabeça, vi que o crias, vi que o redes. Quando você for dizer para uma pessoa, vi que o estudas, você não vai dizer mais vi que estudas. Tá vendo? Porque que não pode ser sujeito de nada, né? Que é uma palavrinha que não tem sentido nenhum, ela apenas junta duas orações. Então, isso aqui não. Que o estudas é o sujeito do verbo estudar. Quem é que estuda? O qual estuda. Você está se referindo ao você, porque é um pronome, né? Um pronome se refere a um nome. Você estuda. Você, o qual estuda, faça isso então. Li que o labores, ele que trabalhou, deve, no sei lá das quantas, fazer alguma coisa. La signoro que o alvenes, mi amico que o nelaboras, estas maleritia. Tá vendo? Você não vai mais nunca dizer mi amigo que nelaboras. Mi amigo que o nelaboras, porque você vai estar com isso decorado na cabeça. Vi que o creias, al vi que o redias, rodia unipredias. Da mesma forma, olha um outro padrão aqui. Vi que um tio e malsã me apresentas. Vi que um tio e malsã me apresentas. Para você decorar isso, você vai ter de saber exatamente o que quer dizer cada palavrinha dessa para fazer um sentido, porque até para você dizer o segundo verso, você tem que saber o que você acabou de dizer no primeiro, certo? Então, vi que um tio e malsã me apresentas. Cadê? Eu tenho que sentar onde aqui? Vi que um tio maçã apresentas, tem o mesmo padrão de li que um tio chatas, ele que todos gostam, certo? De que todos gostam, né, em português. Li que um tio chatas, la obiectoi que o in tio iacetes. Vocês estão vendo aqui que esses objetos aqui esses objetos, né? Essa primeira palavra aqui, por coincidência ficou objeto, é o objeto desse verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Todos compraram. O que, aí esse o que aqui são os objetos. Então, esse aqui ele fica com acusativo. Lá objeto que um tio em acetes, certo? Todos representam diferentemente o que a ti, né? Neniuri maricis, o que? La signoron. Então, ele fala assim, la signoro, quion neniuri maricis, foi para casa mais cedo, certo? La bocoe, quion mi partoprenis, o bocoe, o qual eu participei, certo? Então, quem participa, participa de alguma coisa. Eu participei do bocoe, o qual, quion mi partoprenis. Tá legal? Então, fica esse padrão aí na cabeça. A gente vai embora. Tem uma citação aqui que eu esqueci de botar ali quem é, mas é de Marjorie Boulton, aquela poetisa que
fez a biografia de Zamenhof, né? Ela diz assim: Predio sub la verde standardo, do poema, exprima simplica e sincere, exprime de forma simples e sincera, cae vere cum ia effica simpla climaxemo, de fato, e verdadeiramente, com um tipo de inclinação clímax simples, eficaz, certo? Simples e eficaz, e uma repetição emocionante. Cai emoziga ripetado, uma repetição que emociona, que ele sai repetindo aquilo assim e vai não crescendo. O que é que ele exprime? Un idealo de le religia toleremo, cai interfratigio della tuta Romaro. Um ideal de tolerância religiosa e fraternidade de toda a humanidade. É justamente isso que Zamenhof mostrou nesse primeiro congresso através desse poema, no final do seu parolado, que foi o Nua Parolado, quando ele diz assim que ele está se sentindo sufocado, que ele gostaria de liberar o coração dele, dizendo um poema. E aí ele diz o Predio sub la Verda Standardo. Muito bem, aqui eu coloquei alguns ligilhos, mas posteriormente eu lembrei que existe uma tradução, eu deveria ter botado aqui, de Geraldo Matos, pelo menos essa é a única que eu conheço, ou que eu lembre, desse Prédio sub la Verde Standardo, em português. Muito bonita, Geraldo Matos, não precisa falar nada, né? Então, se vocês encontrarem aí, põe para mim aí no comentário para eu deixar registrado. Existe um texto completo de todos os poemas de Zamenhof no Wikipedia, né, a Wikipédia do Esperanto. No YouTube tem a declamação de Neide Barros, Prédio sub la Verde Standardo, de 1998, que está muito bonita. E tem um canto, tem uma canção que foi criada por inteligência artificial desse Eterna Crocodilanto, é um canal no YouTube. Procura lá o Prédio sub la Verde Standardo, ficou bonitinha a música. Parece que tem até uma outra, mas essa aí do AI eu achei bastante interessante. Tá legal, gente? Então pronto, no final de semana a gente se encontra. Quero ver quem é que vai trazer de cor bonitinho todos os versos do Prédio sub la Verde Standardo, certo? Se alguém disser a primeira estrofe toda, eu prometo dizer o restante todo também, tá joia? Muito bem, um abraço, até a próxima.